Começando mais um Ciência com Vida, hoje vamos falar sobre a ciência na parte de quê? Do líquido, da água, as velocidades que tem. Só para a galera de casa ter uma noção de que o que ele estuda ou que o seu filho estuda tem sim a ver com o dia a dia. Para mostrar, vamos pegar para dar um zoom ali, olha. Observe que a água, lá na parte de cima, ela tem um movimento mais lento. Olha que interessante. Bom, aquele movimento que não parece movimento, ele é o tipo de movimento laminar. É isso mesmo, a água está se movendo como se fosse uma lâmina. Sabe qual a coisa bacana de você lembrar disso? Lembre quando teve o tsunami? Teve uma reportagem com o pessoal que estava mergulhando. O pessoal que estava mergulhando não perceberam aquela zoeira, não perceberam as ondas passando. Por quê? Porque o movimento da onda foi por cima da água, movimento laminar. Agora, se você vier aqui e observar a parte de baixo, dá uma olhadinha. Bom, naquela parte ali, observa o seguinte, a água começa a ficar mais turbulenta. Ali é o seguinte, é a passagem do movimento laminar para o movimento turbulento. É um movimento de transição. É o tipo de coisa que é feito e parecido quando você tem, por exemplo, as concessionárias que vão fazer o tratamento de água. Professor, mas o que é isso aqui? Bom, dá para ver que é uma usina geradora de energia elétrica. O que ela faz então? Observe a tubulação que está sendo conduzida até lá embaixo. Naquela tubulação desce uma quantidade enorme de água, que para saber essa quantidade de água, você tem que lançar a mão do cálculo de vazão. É isso mesmo. Para ter uma ideia, pensa comigo. Se você tiver uma tubulação fina, parecida, por exemplo, com aquele corrimão, dá um zoom no corrimão. Bacana? E está passando água, uma tubulação daquela. Ou está passando água numa tubulação daquela mais bruta. No mesmo tempo, dá para você ter uma noção de que a vazão ali é maior. Isso é a ideia de vazão. Quer dizer o quê? É a quantidade de água que está passando aquela velocidade pela área. Bom, mas aí o seguinte, qual a relação então desta velocidade da água com a usina? Você pode observar que aqui estamos na parte de cima da usina, que é a represa. Ou seja, daqui em relação ao ponto que vai ser gerada energia, existe uma diferença de altura. Para quê? Exatamente. Quando você está na água, o que acontece? A correnteza te leva, não é isso? Se for mais inclinada, é parecido você uma ladeira abaixo de bicicleta. O que acontece? A sua velocidade aumenta. Isso tem a ver com o quê? É uma coisa chamada energia potencial. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar uma pedra aqui. Observe o seguinte, se eu soltar desta altura, ele bate com uma força no chão. Se eu soltar de uma altura maior, a força que ele bate é maior. Isso quer dizer então o seguinte, se essa usina, essa represa, tiver um pouco mais acima do que onde vai estar gerando, a água vai adquirir uma velocidade. Bacana até aí? Bom, então é o seguinte, o que acontece? A água entra lá, onde está o concreto, que está segurando a tubulação, ok? Para que o concreto? Para segurar o movimento da água. Que a água, quando passa ali, ela exerce uma força nas partes laterais. Imagine o seguinte, quando fechar a usina, gostou do efeito? Quando fechar a usina, o que acontece? Não é fechar a porta da usina, fechar a parte onde a água vai estar indo até o gerador. Essa água vai começar a voltar. Para evitar uma força dentro da tubulação, existe uma coisa chamada vasos comunicantes. É isso mesmo, parecido com o vaso que você tem em casa. O vaso que você tem em casa não comunica lá com o rio? Então aqui é parecido. Se for lá e olhar, olha lá, vai ver uma coisa chamada chaminé. Está por cima da galha, lá em cima lá, ó. Tá conseguindo mostrar? Feito de concreto. Aquela chaminé chama-se chaminé de equilíbrio. O nível de água ali é parecido com o nível de água aqui e está interligada nessa tubulação. Ou seja, quando fechar, em vez da água voltar assim com uma força para cá, ela levanta o nível lá naquela chaminé. Ok, então?
de uma forma geral, é o quê? Velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. Se tem velocidade, está passando na tubulação, você vai ter uma vazão. Então, como que a energia na sua casa é feita? Na verdade, a energia não é feita, ela é ordenada, porque não tem como você criar. É uma transformação de energia. Pegou o movimento da água, a velocidade, transformou em energia cinética, porque tem massa. Chegando na usina, essa energia cinética, que transforma em energia mecânica, que vai fazer rodar as pás da usina. Bacana? O nosso câmera está encantado com o movimento da água. Bom, agora, por que dá ali aquelas bolinhas e tal? Bom, aquela bolinha tem a ver com as variações de pressão que você já viu numa outra reportagem que nós fizemos. Ok, então? Bom, então o que acontece é o seguinte. O que acontece se nós fecharmos ali, olha, observa que a água está passando na parte de cima e não estava no início da matéria. No início da matéria a água está passando só por esse lado. Aquela partezinha ali, ó, professor, como que eu vou calcular a vazão desse negócio? Dá um zoom naquela parte de cá. Chama-se vertedouro. Por que vertedouro? É uma parte que você vai colher a quantidade de água, vai pegar a área e vai multiplicar pela velocidade. Bacana, então? Viu quanto conceito tem de ciência simplesmente no início de uma análise de geração de energia? É isso aí. A energia que vai à sua casa é pura ciência. Vem, convida, que a ciência te convida. Então, ciência convida, falando sobre a questão de força, velocidade. Você viu no quadro passado que nós estávamos próximo à cachoeira, vendo a velocidade do líquido, e eu falei quanto à questão da altura, que aumenta a velocidade. Bom, isso tem a ver por causa da força. Você só está em pé aí, dá um close no rapaz em pé do nosso lado aí. Aê, você só está em pé pelo seguinte, vou mostrar o cara, porque ele tem uma massa e a força da gravidade está puxando para baixo. Opa, eu falei da força da gravidade. Então, o que é força? Força é representada normalmente por esse F. É a força parecida que você faz em casa para segurar a panela, para dar um abraço também na Dona Maria. E isso tem a relação de força. E observa o seguinte. Observa, se eu for levantar isso aqui, eu tenho que aplicar uma força. Eu estou levantando o pincel, a força que eu estou aplicando é menor. Por quê? Porque essa massa aqui, ela é maior. Então, eu preciso de uma força maior para carregá-la. Por isso que F é igual a M. Bacana? Agora, observa o seguinte. Se eu jogo essa tampinha devagar, eu apliquei uma força. Mas, se eu pego essa tampa e jogo a tampa, eu tive que fazer o quê? Aplicar uma força maior. Aplicando uma força maior, eu aumentei a aceleração. Por isso que força é igual a massa vezes aceleração. Na usina que nós mostramos, o que vai acontecer? Você vai ter um tubo dessa forma, que vai levar até a usina. O fluido, quando ele for descer, ele vai ser acelerado. Esse fluido vai descer aqui e vai ser acelerado. Se ele vai ser acelerado, observa que quando ele bater aqui embaixo, na casa de força, a força vai ser maior. Bacana? Então é o seguinte, cara. Quando você está no automóvel, que ele acelera, o que acontece? Porque o motor está aplicando uma força, através de torque, uma força na roda. Então, se você acelerou, aumentou a força. Aumentou a força, aumenta a velocidade. Caramba! Que é a relação de força com velocidade? O que é a aceleração? Se você está numa reta, o carro está sempre a 100 km por hora, quer dizer o quê? Que não houve aceleração? Ah, houve aceleração. Só pelo seguinte, olha aqui. Quando eu jogo isso aqui, ó, ele para por quê? Porque a força de atrito faz ele parar. O carro, se você não estiver acelerando, ele vai parar por causa da força de atrito. Então, você tem que sempre manter uma força para lá, do mesmo valor que a força de atrito. Isso quer dizer o quê? Isso aqui, ó. Quer dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que é essa força resultante? É a força que o carro está aplicando, força do carro, beleza? Menos a força de atrito
do piso, que é igual ao quê? A massa do carro vezes a aceleração. Correto? Então você observa o quê? Se a velocidade não está aumentando, quer dizer que toda essa força que o carro está fazendo é necessário para vencer a força de atrito. Então, se a força do carro é igual à força de atrito, você tem esse valor igual a esse. Imagine que aqui é 10 e aqui for 10, quanto vai dar o valor? Vai dar 0. Então, você tem a massa, que é a massa do carro. Imagina aí um fusquinha de 1000 vezes A. Então, aqui você vai ter 1000 vezes A. Rapaz, qualquer número aqui dividido por 0 vai dar 0. Por isso que a aceleração vai dar 0. Que implica em quê? Na velocidade. Quer dizer, então, professor, que quando eu estou de carro acelerando, que eu olho, a minha velocidade final é sempre igual à velocidade inicial. Quer dizer que não há aceleração. Claro, por quê? Se a sua velocidade final for 100, e você ter olhado um instante antes também for 100, sobre o tempo, vai dar 100 menos 100, que vai dar 0. Viu a relação? Por isso que essa força também tem uma relação com a velocidade. Porque a velocidade tem a ver com a aceleração. Variou a velocidade, teve aceleração. Quer dizer, se variou a velocidade, teve força. Não variou a velocidade, não há aceleração. Se não há aceleração, não há força. É isso aí. O Ciência Convida vai mostrar isso experimentalmente para você no próximo bloco. Vem, convida, que a ciência te convida. De volta para o último bloco com Ciência Convida, falando de força. Cara, falando de força, tem aqui um dinamômetro. Esse dinamômetro me faz lembrar meus áureos tempos, né? Quando eu era criança, pequeno eu continuo, né? Então é o seguinte, o pessoal ia comprar galinha, então ia comprar ferro velho, aí pendurava aquilo, sim, levantava. Aquele negócio que eu achava massa pra caramba, é um dinamômetro. Olha aqui, na medida que eu aplico uma força, a mola vai estar aumentando, beleza? Então esse dinamômetro, ele está lendo a força, por exemplo, que a Terra atrai os objetos. Quando eu faço isso aqui, ó, observa que tem uma leitura. Essa leitura quer dizer que é o peso desse objeto. O peso do objeto é a força para baixo. Olha que interessante. Quando você só vai na farmácia, sobe na balança e aparece lá a leitura, na verdade, cara, aquilo não é a sua massa. Na verdade, é o peso. Porque se você for até a Lua, a sua massa é a mesma. E se você subir na balança, a leitura vai dar diferente. Porque essa força tem a ver com o tamanho da massa. Vamos entender? Imagina um ímã enorme, ele atrai o prego. Se o ímã for pequenininho, a força é a mesma? Mesmo tipo de ímã? Não, é parecido com a Terra, ok? Mas voltando à questão da força aqui, parecido da Terra, pensa comigo aqui agora, olha. Se eu tenho um desenho, aqui, eu vou amarrar um bloco, correto? Esse bloco tem uma massa de 10 quilogramas. Se eu pegar isso e colocar sobre a balança, vai dar uma leitura de 10 quilogramas, correto? O que acontece então? A força que ele está fazendo aqui, ó, nesse ponto, e a força que ele está fazendo aqui, quanto será? É aí que vem um negócio interessante. Vamos pegar o outro pincel. Lembra do outro bloco? Quando eu disse para você que, quando seu carro acelera, tem força. Quanto mais ele acelera, maior a força. Outra coisa, se você aplica uma força sobre um móvel, faz diferença? Vou perguntar ao nosso amigo aqui, olha aqui. Se você empurra uma bicicleta e empurra um carro, faz diferença? Com certeza. Por quê? É mais pesada. Ah, esse mais pesado que falou tem a ver com a massa, não é isso? Sim. Quer dizer, então, que empurrar uma bicicleta é mais fácil do que empurrar um carro. Muito bem, viu? E o cara nem precisa estudar física, é questão de lógica. Vamos voltar, então. Quer dizer que essa força, a força tem que ser o F, que é igual a M vezes A. Caramba, mas aí quer dizer que você está andando. Tem uma força para baixo. Claro, por isso que você não flutua, né? A menos que você estiver meio doidão. Bom, então é o seguinte. Essa força que te deixa preso é o peso, que é igual a massa vezes aceleração. Só que tem um negócio, cara, chamado força da gravidade,
que é a força que te puxa. Tem a ver com a aceleração da gravidade, que é o G. Bacana? Então vamos voltar aqui. Quer dizer que aqui tem uma força para baixo, que é a força peso. Correto? Qual o valor dessa força peso? Opa, é essa massa, que é 10 kg, vezes esse G, que é a aceleração da gravidade, que próximo ao nível do mar vale mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Caramba, quer dizer então que o peso não é 10, o peso é 100. Exatamente. Que esse 100 tem a ver com 100 newton, a unidade de força. Se a força nesse ponto para baixo vale 100, então aqui ela vale 100. Aqui também ela vai valer 100. Bacana? Olha aqui, então aqui é 100. Por quê? Porque a corda, não é de você acordar, a corda que você usa para puxar, ela faz o quê? Vai transmitir essa força. Então, para eu puxar aquele objeto, se eu amarrar uma corda ali, eu vou puxá-lo. Quer dizer que a força que eu vou aplicar vai ser transferida. Bacana? Quer dizer que a força aqui é igual à força aqui. Show? Agora, olha que negócio bacana. Vou fazer uma pergunta para você em casa. Eu tenho um sistema assim, por exemplo. Eu tenho um dinamômetro. O que é dinamômetro? Aquele negocinho que eu mostrei a você. Aí, de um lado aqui, ó, eu tenho uma polia, uma outra polia, e vou passar aqui assim uma corda, eu tenho aqui, vou passar aqui assim uma corda, eu tenho aqui assim. Beleza? Melhor ainda, eu vou tirar o dinamômetro, para facilitar para você em casa pensar. Isso é situação prática, hein? Para quem trabalha em obra, para quem está no dia a dia. Imagina que essa corda só vai aguentar no máximo 100 newtons, uma tensão de 100 newtons. Tensão ou tração é a força da corda, tensionada. Então, ela só aguenta no máximo 100. Eu te pergunto, qual que é o peso ou o tamanho da massa, qual o peso máximo em cada extremidade? Extremidade A e extremidade B. Qual seria o peso máximo para que ela não arrebente? Pensa aí. Aposto que o pessoal está pensando. 50 e 50, porque 50 mais 50 vai dar 100. Correto? Errado. Sabe por quê? Olha que interessante. Quanto que é a força aqui? 100. E a força aqui também é 100. Quer dizer o seguinte, se aqui eu tenho uma força de 100, ele não está fixo do outro lado aqui, ó, não é esse aqui que está segurando ele, é essa força aqui para baixo, que vai segurar esse bloco. Por isso que, se a força aqui é 100, do outro lado aqui também vai ser 100. Então, aqui é 100, todo ao entorno da corda do cabo vai transferir 100. Aposto que você está duvidando. Então, vem cá, então. Vamos pensar um pouco. Nós fizemos um experimento aqui, o seguinte, olha. Eu tenho dois blocos. Bloquinho de 100, bloquinho de 100 gramas. Que vai dar mais ou menos 0,1 newton. Olha cá. Vamos pegar aqui. Ou não, deixar você pensar. Quando eu pego isso aqui, deixar embaixo. Se eu pegar aqui e levantar, desse lado. Vamos observar o tanto que ele vai alongar a mola. Está vendo aí? Correto? Isso quer dizer, então, o seguinte. Se eu deixar os dois blocos em cada extremidade, quer dizer que essa mola teria que abrir o dobro. Correto? Vamos ver, então. Bacana? Traz o microfone aí. Muito bem. O bom do sujeito é que ele vem buscar o outro e acaba auxiliando. Bom, observa o seguinte. Observa que a força... Vou segurar aqui, ó. Quando eu seguro aqui, ó, quer dizer que a força está toda do outro lado. Quando eu seguro aqui, ó, ele era fazer o quê? Para aumentar. Vou fazer ele aqui, ó. Também aqui. Diminuindo o atrito. Aqui assim. Ok. Vou segurar aqui, ó. Quando eu segurasse aqui, então, quer dizer que aqui teria que ser pequeno. Se eu segurasse aqui, aqui também deveria ser pequeno. Quando eu faço isso, por que ele não aumenta? Exatamente por isso. Quer dizer que não vai somar a força. Ok? Bom, isso é bem parecido com quando você vai... Você não, né? Se você tiver trabalhado de servente de pedreiro como eu, ninguém acredita quando eu falo isso, mas tá bom. Acontece o quê? A força que você aplica aqui, ó, desse lado,
tem que ser igual ao peso lá para você conseguir sustentá-lo no ar, não é isso? Opa, a força que você segura o cabo tem que ser igual ao peso do outro lado. Bacana? É isso aí. Então o Ciência Convida mostrando a você a ciência no dia a dia. Quando você for para medir a sua massa, na verdade, que você subir na balança, não é diretamente a massa, mas sim a força que a gravidade está te puxando para baixo. Se você for à Lua algum dia, quem sabe, você vai ter a mesma massa e a força menor. É isso aí. Vem Convida, que a ciência te convida.